antes de tudo, muito obrigado, Matheus, por aceitar conversar aqui nessa live. Tenho feito uma série de lives aí com poetas e agora também vou ver se convido alguns outros amigos para ir a gente ampliando o espectro entre outras coisas, né, ampliando esses comentários e reflexões sobre arte, né, que é a minha praia, né, pelo menos como artista, né, como praticante da arte, mas também há muitos anos eu venho estudando teoricamente o problema. Então, não sei se todos aqui conhecem o teu trabalho, seria bom você fazer uma breve apresentação aí Claro, do que claro. você tem feito. Beleza. Olha, bom, primeiro, imagina, é uma honra estar aqui, eu que agradeço o convite. E, bom, eu tenho feito um trabalho voltado a empreendimentos na área da cultura, mais especificamente uma editora de livros católicos chamada Minha Biblioteca Católica, onde a gente trabalha bastante a parte que envolve um elemento estético e um elemento artístico na composição dos livros e das artes que acompanham o livro, etc. Também outro empreendimento que eu encabeço chama-se Lumini, é uma plataforma de filmes e de séries, onde a gente coloca filmes de temática cristã, católica e outros filmes também sobre arte, cultura. E a gente produz também conteúdos originais ali, então produção de filmes é uma coisa que também está, né, nesse balaio aí de atuação que eu acabo fazendo. E eu tenho algo que eu exploro, que é a fotografia. Eu exploro essa linguagem. Pode-se dizer que eu sou um fotógrafo, mas não no sentido, talvez, de alguém que presta esse serviço, né, na sociedade, mas alguém que se interessa por essa linguagem e explora ela. É algo que eu tenho feito já há bastante tempo. Na verdade, é a primeira coisa que eu comecei a fazer quando eu tinha uns 15 anos, fotografar com câmeras analógicas e tal. E sigo fazendo isso até hoje. E então é isso basicamente aí o leque de coisas que eu tenho feito aí nos últimos tempos, né? Você também trabalhou, quer dizer, não só nesses projetos da Lumini, mas você trabalha em cinema, já fiz vários trabalhos em cinema. Antes da Lumine, eu fiz a produção do Jardim das Aflições, né, o filme sobre o professor Olavo de Carvalho. Fiz a parte de produção. E esse foi o meu primeiro empreendimento mais maior, assim, e mais envolvido com arte mesmo. Antes eu trabalhava como designer e diretor de arte e fazia os trabalhos paralelos de fotografia e tal. Mas na época eu estava na Universidade Federal, então não era uma pessoa ainda, né? Não era gente ainda. Então, mas olha, eu queria quebrar um pouco o protocolo, apesar de eu estar aqui como um humilde convidado, eu queria poder te fazer uma pergunta. Não sei se posso quebrar esse protocolo aí. Pode quebrar, fique à vontade. Na verdade, tem uma coisa que me intriga, que eu tenho estudado, sobre a questão artística do artista, que é a questão moral do artista. Então, ao mesmo tempo que a gente tem na tradição iconográfica, que eu acho que é a representação imagética mais apropriada do cristianismo, a gente tem essa insistência da tradição iconográfica de que o iconógrafo tem que passar por um processo de ascese para construir aquela imagem. E ao mesmo tempo a gente tem, eu noto que é a partir do Renascimento a ideia. Voltou aqui, alguém me ligou aqui. Tá ouvindo aí? Agora estou. Tá. Deu uma Então, travadinha, mas já voltou. é a ideia do artista como. A partir do Renascimento, eu noto que tem a ideia do artista também como um cara que quebra tabus e ele é devasso e ele é uma espécie de um louco na sociedade. Isso parece que começa a ser inaugurado ali no Renascimento, né? E aí até hoje a gente tem um pouco essa ideia de que é possível uma dissociação radical entre a índole e as escolhas morais e a vida do artista da sua obra. Quer dizer, o artista ele pode produzir uma obra genial e ser ele pode produzir uma obra genial e perder a sua alma, né? Ou ele pode conservar a sua alma e produzir algo mesquinho, fraco, etc. Qual que você acha que existe uma dosagem aqui? Você acha quanto que cada coisa deve ter a sua importância? E como é que você vê essa questão assim da vida do artista e a sua versus a sua produção? Bom, eu acho que de uma certa forma essa tua pergunta já, se a gente conseguir em uma hora aqui levantar algumas
ideias, né? E tentar entender um pouco esse problema, tá bom, né? Porque quando eu te chamei, né, e botei o título, né, que a gente ficou pensando como chamar essa live contigo, né? E eu sabendo que você, além de que você é católico e que você faz um trabalho, né, nem só não é de, como eu vou chamar isso, de você oferece elementos, né, você obras de arte para especialmente o povo cristão, né? Esse tema vem junto de uma certa forma, né? Porque qual é a relação aí entre arte e moral, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar lá no Aristóteles, ele diz que a ação humana tem duas espécies, basicamente, né? A ação cujo objetivo é melhorar o sujeito agente, que é a ação moral, né? Ou a ação que, cuja qualidade é avaliada em relação ao próprio agente, e a ação poética, que hoje a gente diria artística, né? Poiesis em grego é fazer, né? Fazer algo externo ao sujeito que busca o bem da obra, né? Então você teria, aí eu acho que está, não sei se é a chave, mas uma forma da gente começar a pensar essa tensão aí, né? É quase que a técnica, vamos dizer assim, é distinta. As duas técnicas são distintas. A tecnia, na verdade, seria a técnica mais ligada à ação poética, mas a gente já pode aplicar isso para a ação moral, né? Quer dizer, toda a ascética, todo o trabalho de meditação, de oração, de frequência dos sacramentos, etc. Toda a vida religiosa, né? E mesmo não, se você pegar fora do âmbito religioso, a vida virtuosa, a busca de uma vida virtuosa, né? Ela exige uma tecnologia, vamos dizer assim, né? E a confecção de obras de arte também existe uma tecnologia que é distinta. A gente poderia talvez até dizer que são bem distintas, né? Então que você pode ter alguém que tem uma vida moral degradada, ou como você quiser chamar, ou caótica, para a gente não entrar numa valoração tão Uhum. Não fazer juízo de valor, assim, então. isso, né, desregrada, e ter um domínio técnico excelente, né? E vice-versa, você pode ter alguém que tem uma vida virtuosa, né? E tem um domínio técnico fraco, medíocre, etc., né? Agora, dito isso, quer dizer, eu acho que uma coisa que distingue o grande artista, seja independente da questão moral, vamos dizer assim, o grau de sinceridade consigo mesmo e com a própria realidade que ele tem. Uhum. Você pode pegar artistas que tenham, vamos dizer assim, uma vida moral muito complicada, mas mas eles têm consciência disto. Uhum. Eles até podem valorizar isso, dizendo, não só eu a tenho, como eu acho que esta é a melhor vida. E, obviamente, a arte dele vai refletir essa atitude dele, essa posição dele em relação ao plano moral, né? Mas ele não vai ser um hipócrita, né? No sentido de, quer dizer, um hipócrita ainda, assim, o hipócrita ele é consciente da sua da falsidade, né? Ele não vai ser ele não vai estar autoiludindo-se. Uhum. Ele não vai, ele tem uma honestidade em relação à sua própria vida. Uhum.
ele não fabrica, vamos dizer assim, mentalmente o conteúdo da sua vida, mas ele está aberto para a própria realidade. Uhum. Eu acho que assim um dos quesitos fundamentais para se ser um bom artista é a abertura para o mundo real, concreto, Uhum. né? Nesse sentido, eu vou fazer um comentário que pode até ser meio perigoso, mas nesse sentido, o sujeito que tem uma prática religiosa, ele pode acabar se alienando com aquele universo construído, né, de uma ordem moral bonitinha dentro da religião ou dentro de um grupo específico, e por sua vez ele não vai conseguir expressar a realidade por ele estar alienado, né, num pequeno Sem grupo. dúvida Isso pode acontecer, nenhuma, né? sem dúvida nenhuma. A gente vê, por exemplo, né, que muitas produções artísticas no âmbito da própria igreja hoje são de má qualidade, porque são produzidas por pessoas. Também não estou pensando em ninguém especificamente, estou pensando Uhum. geralmente, Uhum. de forma geral, que tem uma visão assim, que tem uma visão moral muito superficial, pessoas que se consideram boas, sabe? Ah, Sim. eu cumpro todos os mandamentos, eu rezo todos os dias, eu sou uma pessoa boa. Então, eu digo, então você cumpre mal os mandamentos e você não reza direito, não é? É, óbvio. Porque é evidente, né? Se os maiores santos diziam, eu sou o maior de todos os pecadores, velho, Quanto tem uma... mais alto o santo, não é? Mais isso é claro para ele. Nada do que eu tenho é meu. Tudo é graça, como diz Santa Teresinha, né? À beira da morte. Que Tem é uma passagem que são a última frase do Diário de um Pároco de Aldeia, né? exatamente, exatamente. Que ele bebe ali, né, de Santa Teresinha, né? Sim. Bernanos tinha uma devoção por Santa Teresinha, Ah, é? Não sabia disso. se eu não estou enganado. Não Putz, estou ele enganado. ele deve ter construído um romance inteiro só pra desembocar naquela frase no final, né? É, aliás, este livro é de fato assim uma das grandes obras de cristãos, né? De artistas cristãos, eu acho que da história, mas do século XX, sem dúvida nenhuma. Uhum, uhum, Né? Esse problema da moral é grave mesmo em relação aos artistas. Você toca num ponto que é bastante importante, porque, pegando de outro lado a sua questão, né? Mas tá embutido nela, não, as pessoas têm uma vida, vamos dizer, não muito pecaminosa, né? Razoavelmente boa, e acham-se habilitadas por isto, não só a produzir a arte, mas a avaliar a arte. Não é? Elas acham, elas não percebem a importância que tem. Ó, alguém diz aqui, a devoção do Bernanos pela infância lembra mesmo o caminho da infância espiritual de Santa Teresinha, sem dúvida nenhuma. Acho que é impossível que ele não tenha uma relação ali, né? Sendo francês sendo e francesa, na né? época que ele viveu, ele já tinha notícia Hum. de Santa É Teresinha, bem ali, ela tava muito, com certeza estava muito conhecida naquela época. sim. Então, isso quer dizer, eu acho isso um problema grave hoje na igreja. E é uma das coisas que estava mesmo, tá na minha cabeça, né, para conversar contigo aqui, porque nós somos amigos há muitos anos já, e de vez em quando a gente se encontra, sempre caímos nesse tema, porque a mim, particularmente, que talvez seja menos caridoso que você, e que a maioria das pessoas que eu conheço, me inquieta muito e me deixa. Hoje já não me deixa mais irritado. Às vezes me irritava as músicas que se tocam hoje em dia nas missas. Sabe? Uhum. Hoje eu já desenvolvi uma técnica de surdez. Então eu simplesmente, quando começa a música, eu paro de ouvir, né? Pelo menos na maioria. Eu tento ir em igrejas Eu onde a coisa tive, eu não é tive, tão a- ruim. eu tive a oportunidade de desenvolver essa técnica na faculdade, viu? Também. Mas um comentário que eu acho que complementa isso aí que você está falando.
Eu conversei com um padre um tempo atrás, ele me fez uma observação que eu achei muito reveladora, assim. Ele disse que muito da baixa qualidade ascética ou teológica dos sacerdotes que se formam está relacionado com o tipo de música que se consome nos seminários. E ele fala que quase tudo que se consome nos seminários foram algumas músicas que foram compostas na década de 70, 60, 80 ali, e eram coisas assim que você vai ouvir, a melodia, o jeito que ela expressa, a letra, é uma coisa muito infantil, assim. Quando é bem feito, é infantil. Porque às vezes é só mau gosto e é mal feito. Então fica uma coisa muito fraca, uma coisa não representa, não tem uma maturidade estética naquela música e, portanto, o sujeito que consome só aquilo ali não vai ter uma maturidade pessoal. Sim, Ele fez essa observação e foi assim, revelador para mim, porque parece que existe esse problema mesmo. sem dúvida nenhuma. Não é nada recente, porque se você pegar a música produzida, mesmo com fins litúrgicos, no século XX, ela já é bastante ruim, né? Geralmente, só que se você pegar antes de 60, ela tinha um caráter mais adocicado, emocional, apelava às emoções, aos sentimentos mais baixos, baixos não moralmente, mas Uhum. superficiais, né? É, edulcoradas, né? Mas depois ainda de 60 isso piorou formidavelmente, né? Eu eu estava porque você liga com o Renascimento e você tem razão, porque ali começa o tal do humanismo, né? Uhum. Então, alguém que diz assim que o canto gregoriano seja mais valorizado, sem dúvida nenhuma. Claro. Não, inclusive o negócio, Não é um canto. canto gregoriano é mais fácil de cantar do que muitas dessas músicas. Então, até por uma questão de É, preguiça, até por uma questão de preguiça, as pessoas deveriam optar pelo canto gregoriano. e além disso, assim, ó, tem vários fatores dentro disso, mas deixa eu retomar lá, que senão eu vou perder isso que eu ia dizer. Sim, sim. Quando a gente fez a produção da divulgação desta nossa live aqui, um menino que trabalha com a gente aqui, que faz essa parte aí, tinha colocado uma imagem de uma igreja e os nossos dois rostos. Como é comum a gente ter, nas minhas lives todas aparece o meu rosto e o rosto de quem. Aí quando eu olhei, eu disse, não pode ter, isso está errado. Tira os nossos rostos. Por quê? Porque dentro, você tinha ali uma ambiência de uma igreja, é uma foto de uma catedral, né? E não cabe ali um rosto natural. Não é adequado. Não é adequado. É como se você estivesse falando duas linguagens, ou então estivesse nos colocando como dois santos. Né? Só que aí entra esse outro problema. A partir do Renascimento, as imagens mesmo, tanto de pintura quanto de escultura, começaram a ser puramente humanas, reproduzindo pessoas só na sua dimensão humana, vamos dizer assim. Uhum, uhum. Quando para trás, seja nos ícones bizantinos, russos, seja na tradição latina, você tinha um grau de estilização, não é, que como que nos transparecia e se tornava mesmo um instrumento da ação da graça, mas transparecia a dimensão espiritual, divina das personagens, e não sua dimensão puramente humana, como começa a acontecer a partir do Renascimento. Uhum, uhum. Né? Então, isto começou, quer dizer, sempre que a gente está falando na crise da igreja no Ocidente, ou mesmo da cultura, não tem como você não retomar, remontar ao século XIII, onde Uhum, o problema começa. uhum. Não adianta tentar resolver os problemas só articulando as tensões atuais, não é? Porque a gente tem que ir na raiz dela. Claro. Então, quando se fala do canto gregoriano, não é nem o canto gregoriano em si,
é que esse é o canto da nossa tradição latina. Mas se você ouve os cantos bizantinos, se você ouve os cantos da Igreja Francesa, também, final da Idade Média ali, é outro patamar, não há comparação. E uma das razões é que esses compositores eram, de fato, pessoas que tinham uma vida, e aí entra o negócio do ícone, Pois é. né? Tinham uma vida ascética e de busca de santidade muito profunda e verdadeira. Quando Hoje, a galera diz, só um comentário, a galera diz assim, por que que não se faz mais igrejas góticas hoje em dia, né? Você tem até no século XIX o neogótico, que você já percebe que já está abaixo do gótico do medieval, né? A resposta é, olha, não é que falta dinheiro e nem que falta recurso técnico, falta espiritualidade, as pessoas não conseguem conceber uma obra como aquela, não sim, conseguem imaginar uma obra como aquela. sim, porque as pessoas viviam e tinham contato com o âmbito do espírito, que talvez seja a gente até melhor da gente falar com a sua inteligência Uhum. hoje em dia. Porque aqui aí a gente liga com o que você levantou logo de cara. As pessoas identificam a vida de santidade com uma vida moral. Quer dizer, se você cumpre os 10 mandamentos, né, de uma forma até, digamos assim, mais profunda, assim, mais radical, você é um homem santo. Eu digo, não, isto aí é o primeiro passo para o problema, é que assim, sem isto aí não dá nem para começar. Não, isso aí quer dizer que você é gente, você é um ser humano. É. Quer dizer, Inclusive, ou você acha que assim, esses dias aconteceu algo engraçado comigo, eu fui no cartório, tinha que assinar um documento, e aí o rapaz viu que no documento que eu ia assinar estava assim, Biblioteca Católica, né, o cara. E ele disse assim, Biblioteca Católica, o que isso aqui é uma editora de livros, né, católicos? Eu falei, sim, de livro católico. Daí ele, então você só livro católico? Eu disse, sim, só livro católico. Ele disse, vocês anunciam em televisão e tal, TV Aparecida e tal? Não, a gente não faz anúncios, não, tudo pela internet. E daí ele falou que a TV de um pastor aí tava caindo, né? Tava perdendo audiência. E eu disse pra ele assim, mas cada um com a sua verdade e tal, né? Tentei dar uma né, né, relativista e tal, porque eu não queria entrar numa discussão com o cara. E o cara olhou pra mim e falou assim, não. Só existe uma verdade, essa verdade está na Igreja Católica. E daí eu disse assim, mas pelo menos eles são pessoas boas, né? Os caras estão nessa igreja evangélica e tal. Ele disse assim, mas ser bom é o mínimo. O mínimo é você fazer as coisas certas. Eu caí pra trás, assim, o cara me atendendo ali, eu tentando dar uma de boa vida e o cara com uma integridade muito, muito elevada, né? E ele tava certo, é justamente isso que a gente tava falando. Eu só achei sim, que encontrou com uma coisa que aconteceu recentemente. Então, ter essa vida moral é o mínimo, é você começar do primeiro degrau. é verdade. Né? E para, quer dizer, se você, e aí entra o problema ainda, né? Como eu te disse de cara, assim, bom, essa pergunta é o eixo mesmo sobre o qual a gente pode falar aqui, porque ela traz tem muitos desdobramentos, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida de que, pelo menos a maioria dessas pessoas que cantam hoje nas igrejas, eu estou falando da igreja católica Uhum, brasileira, porque é a que eu estou em contato, sim. são melhores do que eu moralmente. E tiveram uma vida, se pegar minha vida, então, bom, aí não dá nem para comparar, porque eu já tive um período que eu estava fora da igreja e era muito louco. Né? Então, não dá nem para comparar. Agora, isto não é critério, isso não justifica o fato dessas pessoas comporem. Uhum, Você está entendendo? Porque o que a gente ouve a música é ruim, o texto é ruim, sabe? É primário. Assim, pô, vocês nunca leram Camões, vocês nunca leram, sei eu, Manuel Bandeira, vocês não conhecem poesia, não precisa nem, não estou nem falando da Bíblia, não estou falando nem da tradição artística sacra, né? Que é outra coisa que a gente tem que distinguir, o que é arte sacra do que é arte feito por pessoas religiosas, por uhum, cristãos, uhum, né? Que também é uma distinção que aumenta muito com o Renascimento.
né? Mas que Uhum. sempre houve. Quer dizer, existem canções, por exemplo, uma canção para uma festa, ela não pode ter um caráter litúrgico. São coisas Claro. distintas. O objetivo ali é outro, né? Quer dizer, a causa final, como diria o Aristóteles, vai determinar a composição. Uhum. Então, sendo assim, existem regras que talvez seja difícil da gente listar aqui, mas existem regras para a arte sacra e elas não podem ser violadas, né? E é por isso que o canto gregoriano causa isso em nós, porque ele respeita essas regras, né? E ele vem de uma tradição que remonta ao judaísmo, né? Não é uma inovação. Uhum. Esse é outro aspecto. Se a música litúrgica, ela deveria ter um cânon, como era o gregoriano, que se repete. Não tem que ficar criando música todo dia. Claro, Nem, claro. nem um grande compositor é capaz de fazer isto, criar Pois é. música. Quer dizer, Bach fazia, né, Mas Barra é praticamente. Barra é o Pelé da música, ele pode. É. Então, não, né, se você for Bach, tudo bem. Mas Né? esse negócio da inovação, tem aquele padre Ivan Rupnik, que ele faz arte sacra hoje com mosaico e tal. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Mas ele tem uma exposição que ele fala sobre a produção artística e sobre como ele era um pintor expressionista e como ele mudou de vida e se converteu. E ele identifica algo muito interessante sobre o problema da inovação, quando ele diz assim, que ele entendeu que ele estava procurando, através da arte dele, expressar uma linguagem dele, uma linguagem própria dele. E aí ele fez a seguinte reflexão: se eu busco uma linguagem só minha para expressar algo só meu, num alfabeto que é só meu, como os outros vão se relacionar e entender isso? Não vão. Então, a procura desenfreada pela inovação gera incomunicabilidade, quer dizer, as pessoas o artista que busca a originalidade e a inovação, ele vai se isolar, vai ficar louco, talvez, né? Porque ele não vai Sim, estar fazendo algo que comunica para outro ser humano. é. E ser novo não é em si um valor. Claro, Né? bela bosta. Eu, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo isso. Olha, pode ser que é novo porque nunca ninguém foi tão idiota para pensar uma coisa dessa. Né? Precisou toda a história da humanidade para chegar alguém e pensar uma bobagem dessa. Então, ser novo não é virtude. Hum? A não ser que você pensasse, né, nos novíssimos, que aí é outra coisa. Eu também estava lendo um texto deixa eu ver, eu peguei até ele aqui, do Leon Blois, que escreveu esse texto em março de 1909, que diz o seguinte: outrora, há muito tempo, não se assustem com o Blois, porque o Blois é um homem bastante violento. Outrora, outrora, há muito tempo, quando ainda havia bispos e cristãos, sabia-se que os jovens solidamente educados, meninos e meninas, podiam ler ou ver impunemente as obras belas, mesmo quando existissem nelas esses detalhes que hoje fazem nossos carolas estremecerem. Todos eram sãos e fortes, e as almas só assimilavam o belo. Um sangue generoso, um estômago robusto eliminam facilmente os venenos. Os anêmicos, os deprimidos, os que morrem de fome e de miséria, são, ao contrário, as primeiras vítimas de todo flagelo. Perfeito. É maravilhoso isso aqui. Ele vai Maravilhoso. adiante aqui, né? Ele diz: o contágio galopa sobre aqui. O contágio galopa sobre eles como os vermes sobre os cadáveres. Muito bom. Esta é a horrível situação dos católicos atuais, alimentados exclusivamente há um século, já fazem 2 agora, com as mais debilitantes refeições. Pô, é perfeito isso aqui. Uhum. Né? Uhum. Porque isso entra numa coisa sobre a qual a gente vem trabalhando, eu sei que você também está trabalhando nesse sentido, de maneira distinta, claro, porque são projetos distintos,
mas que, assim, ó, é preciso que os católicos recuperem o seu amor pelas grandes obras de arte, porque elas é que vão dar o fundamento. Como é que você quer ler, sei eu, Dante, sem ter um escopo cultural muito amplo, sem ter absorvido a cultura antiga, não é? E o imaginário, né, da época, a cosmovisão medieval, que era riquíssima. As pessoas não têm ideia, elas são. A nossa cosmovisão hoje, da maioria de nós, é a cosmovisão newtoniana, galilaica. Né? Um universo como um jogo de forças mecânicas e, portanto, ausente de qualquer presença. Como é que você quer viver na presença de Deus num universo que, no seu imaginário, está ausente de toda e qualquer presença? Né? Se a gente, espontaneamente, assim, se eu disser para você, imagine o universo, a gente não coloca os seres vivos nesse universo. Coloca leis, né? Leis Coloca e ordens. forças, né? Força. Sem essas forças, sem ninguém agindo. Se você pegar a cosmovisão medieval, é assim, não, os anjos estão provocando são os anjos que estão agindo. Essas forças são resultado da ação dos anjos, pô. Claro. Né? E, em última instância, do próprio Deus. Então, isso está esvaziado. Então, aí entra essa coisa, quer dizer, o cara tem uma vida moral desregrada, tá, mas se ele é um grande artista, ele, no mínimo, na sua obra, vai mostrar todo esse universo de desejos, de perversões que estão em potência na nossa alma e com as quais a gente não tem relação. E que, se você ignorar, você vai embotar a sua vida espiritual. Mas, é claro, na Divina Comédia, o Dante passa primeiro pelos infernos, para depois subir. Perfeito. É isso aí. As pessoas querem subir direto para o céu. Eu digo, meu filho, não tem contato, não é possível fazer isso aí. A não ser que Deus haja e resolva que, bom... Não, e a gente está falando aqui nós estamos vivendo no século XX, depois de que passou todo o massacre do nazismo, do comunismo, do socialismo. Então, a gente está vivendo um período onde nós experimentamos o maior nível de crueldade já possível na história da humanidade. Você se alienar para a dimensão das potências da maldade humana e não conhecer ela através da cultura, porque é essa ferramenta que você vai usar para conhecer as coisas, são livros e filmes e obras de arte, etc. Se você não usar isso para conhecer essa dimensão da maldade humana, você vai ficar alienado, não vai ter noção do tamanho do problema que você está enfiado. Sim. É a mesma coisa das três vias na tradição católica, cristã. A via purgativa, começa pela via purgativa. Depois, né, você tem a iluminativa e depois a unitiva, que corresponde um pouco aos 3 livros do Dante. Né? Inferno, purgatório e céu. Então, é uma trajetória que precisa ser feita. Se você não está em contato, por isso que esses meninos aí se acham bons. Diga, você nunca olhou para dentro de você, meu filho. Nós temos o inferno, o purgatório e o céu dentro de nós. E é preciso esse trabalho Por isso a moral é que hoje em dia as pessoas reduzem a moral, mas o Blois já fala disso há 120 anos atrás. Reduzem a moral apenas à dimensão sexual, à dimensão da carne. No final das contas é isso, é a dimensão sexual, né? E é interessante isso que você falou de ter o inferno, o purgatório e o céu dentro de si, porque se o sujeito não trabalha para conhecer, para se familiarizar, eu não gosto de usar a palavra conhecer porque fica meio gnóstico, mas para se familiarizar ou para experimentar e ter uma noção desse inferno, purgatório e céu externamente, ele não vai conseguir reconhecer isso internamente. Sim, então, a cultura e as obras de arte vêm para fazer isso, né? Para te trazer esse conjunto de imagens que vão permitir que você perceba isso dentro. Né? Claro. E isso vai poder ser aí sim purificado, decantado, né?
Então, falta, quer dizer, as obras de arte e essas obras, né? Na continuação, ele diz uma coisa terrível, Blois, também, deixa eu ver se é aqui. Eu não sei se é nesse. Não, eu acho que é um outro texto que eu andei lendo, porque eu peguei essa semana alguns trechos dele, mas em que ele diz o seguinte, que esses grandes artistas, muitos grandes artistas da época dele, mas a gente pode aplicar isso para hoje, são recusados pela igreja, são ignorados, e ela acaba abrindo as portas para artistas medíocres, mas que são bonzinhos moralmente, não é? E não percebe que atrás desses grandes artistas, ele diz, eles estão sedentos por entrar na casa de Deus, esses grandes artistas. Mas, se você fecha as portas a eles, você não está fechando a porta só a eles, mas a uma multidão de gente que viria atrás. Não é? Porque são grandes artistas e eles são capazes de comover, eles são capazes de entrar em contato de uma forma real, concreta com as pessoas. Não é? Um Baudelaire, por exemplo, que é tão mal visto pelo pessoal mais tradicional, mas o Baudelaire é um cara que te revela dimensões da alma humana que são reais, concretas, que a gente não vê num poeta menor. E não tem acesso a isso. Então é preciso compreender isso, que essas vivências profundas, elas têm uma dimensão espiritual também. A consciência do poeta está ali. E mesmo que ele tenha, ele tem algum comportamento desviado, digo, então vamos abrir as portas. A igreja foi feita para gente assim. Eu vim para aqueles que estão enfermos, não foi isso que o Nosso Senhor disse? Claro. Eu não vim para gente boazinha. Você acha que é bom? Então não dá nem para começar. Não, tem uma coisa que eu venho refletindo sobre essa questão da vida moral do artista, que é quando na tradição iconográfica se aconselha para se ter uma prática de jejum e de ascese para produzir os ícones, me parece que isso aí é uma espécie de, não de garantia, mas uma tentativa de blindar o sujeito de que, olha, aqui talvez tenha, aqui a gente consegue garantir melhor que o jardim vai estar mais fértil, porque você vai precisar representar uma imagem sacra, então você tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Cuida para não se desviar. Mas não é uma visão moralista, né? Do sentido de que, olha, você não pode produzir as imagens se você não tiver uma vida de ascese, de maneira nenhuma, porque a gente tem que, se nós somos cristãos, a gente acredita que todo sujeito que está batizado, pelo menos os que estão batizados, tem uma centelha da graça divina ali. Então não quer dizer que porque o sujeito tem uma vida desregrada moralmente, que ele não vai poder ter um vislumbre do que é a realidade e representá-la através da sua técnica. Mas tem um ponto a mais, eu acho aí, que esses artistas aí, no caso dos ícones, a produção deles, quer dizer, a obra é uma obra sacra, e não uma obra de arte como a gente entende hoje em geral, mas é uma obra que tem uma função no culto litúrgico, né? E mais ainda, quer dizer, por isto, não trata-se apenas dele expressar algo que está na sua alma, que é seu. Não, ele tem que, através dessas técnicas aí, contemplar realidades que são supra-humanas, que são divinas mesmo, e traduzi-las no plano artístico. Então é diferente. De uma certa forma, se ele vai meditar sobre a paixão para pintar um crucifixo, por exemplo, uma crucifixão, ele tem que, na sua oração, no período de meditação, ele tem que como que contemplar a própria crucifixão. Ele tem que contemplar o próprio Cristo, numa certa medida, para poder traduzi-lo no plano horizontal, vamos dizer assim. Então, a coisa é mais profunda ainda, não é só essa condição que ele tem que ter anímica, é para que isso possa acontecer, porque sem isso não é possível a contemplação. Né?
Então tem essa distinção fundamental. A gente não pode exigir isso de um artista que não é sacro, cuja obra não é feita, né? A Claro, finalidade da obra não é cultual. claro. Né? Sim, se ele for expressar aspectos humanos ou aspectos divinos fora da liturgia, ele não tem esse nível de exigência, esse nível de contemplação. Claro, Ele pode até ter, mas claro, não tem esse nível de claro. exigência. É interessante porque eu, eu visitei muitas vezes o Mosteiro de São Marco, em Florença, onde o Fra Angelico fez muitas pinturas. Então ele pintou nas celas de cada monge uma área, alguma coisa da vida do Cristo, né? Tem toda a parte da Via Sacra, mas tem também outras partes, né, da vida de Jesus. E ficava pintado nas paredes. Então a ideia era de que o monge era selecionado para ficar naquela sala para contemplar aquele aspecto da vida de Jesus ao longo de toda a sua vida no mosteiro, contemplando aquelas imagens. Né? Então, todo dia acordar e olhar para elas, todo dia antes de dormir olhar para elas, e ter essa relação com elas para poder ter essa contemplação. Né? Uhum. É perfeito. É isso que as pessoas não percebem quando, por exemplo, acham que tem que traduzir na música feita para a liturgia os seus sentimentos em relação àquele aspecto da liturgia, né? Digamos, a paixão de Cristo, ou o seu amor por Cristo. O seu amor por Cristo na liturgia, em termos de construção do fato litúrgico, a gente não pode esquecer que a liturgia em si é uma obra de arte. Uhum, claro, Né? claro. O rito, e é uma obra de arte, vamos dizer assim, teatral. Uhum, uhum. Né? É, Você está ali. é o que o Florensky fala, que a liturgia é a síntese das artes. Então, se É, você usar todos os elementos litúrgicos numa igreja com uma arquitetura decente, apropriada, com a música, você tem todas o elemento pictórico, todas as artes estão ali colocadas no seu fim máximo, né? então os artistas que trabalham aí com a igreja, né, como é que se chama, os grupos de liturgia, eles têm que entender isso, que os seus sentimentos pessoais em relação a qualquer elemento da tradição não interessam. Claro que não. Simplesmente não devem ser levados em conta. Não é? O que importa é o amor de Cristo, e não o amor por Cristo, nesse sentido. O amor pessoal. Não, esse amor pessoal te move, é claro, quanto maior, melhor, etc. Aliás, ele só pode ser maior se for uma participação no amor do Cristo. Nem o teu amor vem das tuas entranhas. Não, o teu amor é uma participação no próprio Deus que se definiu como amor. Deus é amor, diz São João, na Escritura. Então tem que fazer essa distinção. Não se trata de sentimentos pessoais. Claro. Seria o equivalente a você chegar mostrar para uma pessoa uma catedral gótica por dentro e perguntar assim: como você se sente com relação a essa arquitetura e o que você faria para mudar ela de acordo com o seu sentimento? Cara, É, nada, você não tem que fazer nada, você tem que olhar para aquilo e aceitar e não acrescentar sim, sim. nada. Eu tinha separado também um pequeno trecho aqui. Aliás, o trecho é maior do que eu posso ler aqui. Mas da Santa Hildegarda, Opa. que é um exemplo exatamente disso, né? E Santa Hildegarda, ela, de uma certa forma, ouvia aquelas músicas para transcrevê-las, assim como ela tinha as visões, né? Então, a obra dela não é, quer dizer, não vem, é como assim, ó, não, as nossas emoções estão num plano horizontal, e o rito e a arte litúrgica, ela é um reflexo de realidades transcendentes. Né? Muitas vezes se canta ali nos Sanctus algumas melodias que eu digo, a minha reação imediata é dizer: anjo não canta isso. Né? Quer dizer, ali é um momento em que, se você pegar um Sanctus medieval, gregoriano, mas em qualquer outra tradição, eu muitas vezes vou na igreja melquita,
que tem uma tradição milenar de canto, o Agnus lá é de arrepiar. Você diz, isso aqui eu acredito que os anjos cantem, né? Mas quando nós unimos-nos aos anjos para cantar a uma só voz, diz a liturgia. Então, essa voz não pode ser uma voz que venha, vamos dizer, de um tipo de música que toca na mídia. Claro. É impossível, né? Nós estamos falando no aspecto mais negativo, mas aí entra o negócio da purificação, né? É preciso primeiro dar uma purificada para poder construir. Não dá para construir as coisas do jeito que estão. Eu já tentei algumas vezes dar aulas e falar um pouco sobre arte para grupos de liturgia. Tentei um pouco, mas na verdade eu nem cheguei a fazer, porque a maioria das pessoas não se interessa pelo assunto. Elas dizem, não, nós já temos aqui um pessoal que trabalha com isso. Já tem aqui os instrumentos aqui, o pessoal já faz. É, Tem um problema que a gente adiciona nesse balaio aí, que é o problema local. Quer dizer, o Brasil vem já de um processo cultural degradante bizarro, né? Você vai nas liturgias nos Estados Unidos, por exemplo, as que eu já fui, o problema é muito menos grave, assim, é uma coisa... no Brasil, O Brasil é uma coisa parece que é um assim... país tropical, né? Tudo é pior aqui, tudo se expande, né? Aquele negócio que eu sempre cito do caminho, nessa terra tudo dá. Mas a gente acaba sendo uma espécie de caricatura do problema a nível civilizacional, É, né? é. No final das contas, O problema o ápice do problema é isso aqui, né? o ápice é esse aqui. Eu que sou mais chato, em termos. Eu mesmo a música polifônica no rito me incomoda. Para mim o gregoriano acabou. Quando começa a ver mais voz e começa um jogo ali, eu digo, putz, isso aqui está muito horizontal. Isso aqui não me eleva. Isso aqui não me coloca na condição. Eu começo a admirar a música. Esse é outro problema, quando a arte é boa demais. Tem uma. Eu fiquei sabendo uma vez que houve uma restrição dos bispos da Alemanha para que não se fizesse missas, eu acho que de Mozart ou de Beethoven, não sei, não se executassem, não se fizesse a missa com aquelas músicas, porque as pessoas estavam indo para o espetáculo É, e não por causa da liturgia da isso Eucaristia, é real que é outro mesmo. problema, que é um problema que está no outro polo, que nós como brasileiros a gente não tem nem noção de que esse problema existe, né? Vai demorar para chegar nesse problema. É, e o que pode ser uma vantagem, a gente pode ir mais direto, né? Porque Sim, de sim. fato essas missas todas do período clássico ali, nada serve para a liturgia, Pois é. nada serve. Porque exatamente chama a atenção para a música. Depois você está embevecido na música e você ficou na dimensão da música e esqueceu do fato fundamental. Uhum. A música litúrgica ela deve servir como mediação, né? Ela não Uhum. pode chamar a atenção para si mesma. Quer A dizer, gente vê às vezes. não é nem só o plano horizontal e nem só o plano vertical, é a união dos dois, porque é uma cruz, né? Exatamente, exatamente. Uhum. O João está me mandando algumas perguntas que vieram aqui. Opa. O Malé, a decadência da música no rito católico pode comprometer a validade do culto? Não, a validade do culto em si não, mas ela compromete muitas vezes a recepção, quer dizer, ela coloca a Assembleia numa condição desfavorável à abertura para a ação divina. Isso pode acontecer, né? Mas a não ser assim que os abusos vão, mas aí não é mais a música para o próprio rito. Aí pode comprometer, mas aí seria a própria estrutura do rito. Depois tem uma outra basílica da Sagrada Família, seria esse caso que não tem arte sacra. O problema da Sagrada Família é que o Gaudí, ele tinha um projeto inicial que era muito bonito e muito interessante, inclusive tem um pessoal na Espanha que queria canonizar ele, né? Que ele era um Sim, católico muito devoto. Se você olhar sim. os projetos iniciais, eles eram muito bons. O que aconteceu é que toda a catedral, você não consegue terminar ela em vida. Ele morreu, não estava pronto, e aí vieram um monte de outros artistas para terminar ela. Ele conseguiu terminar só um pedaço da fachada. E eles destruíram o projeto inicial e tá lá aquele negócio lá hoje. Tá aí a resposta. E as igrejas de músicas sacras barrocas
traduzem todos esses aspectos. Ah, eu não vou Você falar, quer o pessoal vai, responder? o pessoal vai, não, eu não vou falar que senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Eu não gosto muito de arte barroca, não. Então, eu também não vou falar porque o pessoal vai ficar bravo comigo também. Eu também não. Tá aí a resposta. Mas o barroco ele já vem. Eu acho que o barroco ele tem uma dimensão, vamos dizer, religiosa, sem dúvida nenhuma, Claro. mas ele foca muito já no plano dos sentimentos. Então, me Sim. parece que o barroco ele já é óbvio que assim, em termos artísticos, se a gente desconsiderar a questão do culto, são belas obras, mas elas criam uma certa perturbação, Uhum. né? Você E vê no não, barroco brasileiro, por exemplo, o barroco brasileiro ele tem aquele excesso de ornamento. Quer dizer, o ornamento ele serve para você criar um balanço entre os vazios e melhorar a disposição das coisas e tal. O barroco brasileiro ele tem aquele é só ornamento, 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 ornamento de maneira que você não consegue mais identificar onde é que está o sacro ali. Ele está impregnado, é, ele tá jogado no meio de um monte de uma série de outras ornamentações, vira quase semelhante ao caos da própria natureza. Você está dentro do mato, cheio de galho, cheio de coisa, você não consegue identificar a ordem, a hierarquia das informações. Fica tudo um monte fica um borrado praticamente, né? é, Esse barroco acentuado já, eu acho que exemplifica assim, imageticamente isso aí que você está falando. e tem se você comparar o barroco com o gótico, você vai ver que o barroco apela muito mais aos sentimentos e o gótico muito mais à inteligência, Uhum. né? Quer dizer, o gótico é luminoso, Ele é para cima, né? ele é para cima e tudo ali tem uma dimensão simbólica que vamos dizer assim, que nos eleva, que nos leva à contemplação, né? Enquanto no barroco ele leva mais à vivência dos sentimentos, Uhum. né? Então ele achata um pouco a coisa, né? Então é difícil no caso, por exemplo, é difícil hoje por causa dessa confusão que a gente foi na primeira parte da conversa a gente explorou mais essa confusão entre a arte até feita com sentimentos ou com intenções até intelectuais religiosas, como por exemplo os romances do Bernanos, não é? Ou os filmes do Robert Bresson, né? De arte sacra. As regras são diferentes, a finalidade é outra e, portanto, ela tem exigências distintas, né? Voltando à coisa do artista, o artista ele pode ser moralmente um pouco caótico, etc., e fazer uma grande obra de arte? Sim. Agora, um grande ícone? Muito provavelmente não, Uhum. Uhum. porque ele não tem a vivência que essa ordenação do plano psíquico, que é o objetivo da Uhum. moral, permite. Provavelmente nenhuma Então, grande catedral ele vai conseguir fazer, né? exatamente, nenhuma grande catedral. Você viu o que o Michelangelo fez com a Capela Sistina, Pois é. né? Se bem que ali você tinha, é um problema também do próprio imaginário da igreja da época, né? É. Mas eu acho aquilo ali, em Já é o termos de arte início da. sacra, zero. Não, como arte Aquilo ali sacra não não tem é. nada de arte sacra, né? Difícil o Renascimento ter alguma arte sacra de fato. Acho que só no É, Trecento, ali no início, ali você tem. Tem uma coisa interessante que eu estava lendo esses dias, que foi tem um livro do Berdyaev, do Nikolai Berdyaev, que ele fala sobre as virtudes do Renascimento, o que tinha de bom do Renascimento, porque o Renascimento ainda estava muito próximo da tradição medieval, então ele podia brincar com novas representações, mas ele ainda estava vivo no espírito aquela lembrança, né, do plano espiritual, do plano divino que vinha ali na Idade Média. Mas já era o prenúncio do fim, né? Ele faz uma sim, reflexão muito interessante, ele diz assim, quando você coloca o homem como finalidade da arte e tira Deus, você está anunciando também o fim do homem, porque o homem só existe na sua relação com Deus, porque o homem é a imagem de Deus. Então, se você exclui Deus da jogada, você exclui o próprio homem. Então, ele fala claro, que era claro. óbvio que a tendência renascentista, óbvio que os valores renascentistas iam desembocar em grandes tiranias ou no fim da arte, que é a arte contemporânea e a arte moderna,
porque você tirou o referencial sobre o qual o homem tinha para produzir as suas obras. Né? Exatamente, perfeito. Aliás, nós temos muito a aprender com os orientais. Né? E eles têm a aprender com a gente, especialmente essa abertura para o outro. Uhum. Que isso os orientais têm muito pouco. Né? Porque você vê que os Sim, orientais eles acham que não tem nada a aprender com a gente. Né? E desprezam quase que como uma totalidade o Ocidente. E não, tem coisas que eles têm que aprender com a gente também. A primeira delas é esta, estar aberto para o outro. Né? claro. Mas nós temos muito a aprender. Eu aprendi muito já com a Igreja Oriental e acho que assim, você vê o próprio João Paulo II fez uma carta em relação a isso, Oriente e Ocidente, né, chamando a atenção para isso. Nós temos que dialogar e ele usou a imagem dos pulmões, né, que Oriente e Ocidente são como os dois pulmões da Igreja. Nós temos que fomentar isso aí e não acentuar a divisão, especialmente nos tempos que correm. Uhum. Uhum. Mateus, nós estamos chegando no nosso final aqui. Eita, putz. Daqui a pouco eles vão nos cortar. Ah, é. Mas, olha, muito obrigado. Eu acho que foi assim muito profícuo aqui. A gente conseguiu falar bastante coisa. Talvez a gente tenha que marcar uma outra para continuar. Talvez não, vamos lá. Isso aí, a gente tem muito assunto ainda para falar. Tem muito assunto, mas olha, muito obrigado. Assim, continue. Você está fazendo um trabalho magistral aí em relação a oferecer aos católicos, né, literatura e cinema de alta qualidade, né? Então, te agradeço profundamente e deixo as últimas palavras para você. Imagina, eu que agradeço aqui o convite, mano. É sempre uma honra falar com você. E, bom, acho que talvez tenha gente que chegou aqui pelo meu Instagram, porque notifica ali. Então, se você também não conhece o trabalho do Malé, siga ele aqui. É a única pessoa autorizada a ensinar arte no Brasil é ele, então sigam lá. Não exagere. Eu acho, é a minha opinião. Tá bom, muito obrigado. Então, sim, e quem está me seguindo aqui e não conhecia o Matheus, faça a mesma coisa em relação a ele. Ele vem fazendo um trabalho muito bom nesse sentido. Aliás, nós temos trabalhado de vez em quando juntos em alguns projetos aí, né? Sim, sim, vamos. Se Deus quiser, em mais, né? Se Deus quiser. Então, muito obrigado, Matheus. Essa live depois a gente vai deixar aqui no IGTV, mas eu também vou publicar lá no meu canal do YouTube. Eu edito, coloco as imagens uma do lado da outra para ficar no widescreen, né? E vou colocar lá também. Então, muito obrigado. Lá temos, está dizendo, 27 segundos. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.